Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, porque tu é nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado e querido, é muito bom, Pai, estarmos aqui reunidos na Tua presença, porque dia após dia nós temos percebido que o entendimento tem aumentado e sabemos, Pai, que tudo isso é para nos aperfeiçoar para aquele grande dia, a qual vamos estar ali de frente àquela corja, Papai. Sei que Tu estás nos capacitando. Abençoe a vida do Teu mensageiro, Papai. Fortaleça ele em todas as áreas, Papai, para que ele possa cada dia mais ser, Pai, um canal, um instrumento diário para as nossas vidas, Papai. Capacite o Teu exército, Pai. Fortaleça o Teu exército, porque é isso que buscamos, Papai. Em Ti, todas as coisas. Papai, eu peço que Tu abençoes essa reunião. Estamos aqui, Papai, para tentar facilitar ao máximo na organização, na administração. Queremos em tudo, Papai, ser íntegros, fiéis, verdadeiros, em toda obra, Papai. Capacite os Teus obreiros, para que cada um possa exercer a tarefa como um servo útil. No nome de Yalcha, Papai, porque é no nome de Yalcha que nós estamos aqui trabalhando essa obra, Papai. Gratidão por todas as coisas, mesmo os irmãozinhos que estão longe, Pai. Eu peço que Tu abençoas a casa, a despensa, o trabalho, a família, os familiares, de igual modo os que aqui também estão presentes. No nome de Yalcha, Papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Paz de Yalcha Mashiach seja com todos os amados irmãos. Essa é a oportunidade que o Papai nos dá, né, irmão, de estar reunido. E esse tem que ser o nosso prazer. É verdade. Esse tem que ser o nosso prazer diário. Eu queria estar lendo a palavra aqui, antes de nós começar, porque a palavra é que nos alimenta, né, irmãos? Papai Yalcha, quando ele explica a palavra da semente do homem que foi lançar semente, aí fala a palavra, a semente é a palavra. A semente é a palavra, é o que alimenta a nossa fé, a nossa esperança. É verdade. A cada dia, deixa eu estar abrindo aqui, irmãos, porque não é Professor, boa noite, paz de Yalcha. Paz de Yalcha. Paz de Yalcha, irmão. Aí, Bruno, chega mais perto do celular aí, tá muito longe vocês do celular, o som Pode, vai sair chega o lá. celular mais para perto. Queria que os irmãos abrissem, irmãos. Melhorou, irmão? Melhorou, agora tá dando para te ouvir. Assim seja. Romanos 15. Romanos 15. Porque, irmão, essa palavra 15, irmão. Essa é uma palavra que os irmãos têm que estar meditando dia após dia, ainda mais os que estão mais tempo, né, irmãos?
Aqui na Yalxalã, Romanos 15, versículo 1 fala assim: nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar o próximo em vista do bem para edificar. Na Bíblia Almeida ela fala assim, ó: nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar nós mesmos. Devemos agradar o próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo, a edificação do irmão como alvo. É igual sábado eu falei depois da reunião sobre, se você vê que o seu irmão falhou sem ele perceber, ore, ajude. E no outro dia o irmão falou sobre o pecadinho e o pecadão. Entende? Não é um devorar, querer devorar uns aos outros, porque isso não agrada o Pai. Isso não agrada o Pai. Nós temos que agir com justiça. Não é fadigar o teu irmão. Pelo contrário. Não é ser peso para o teu irmão, com palavras, com atitude. Procurar que o seu irmão venha o quê? Edificar, venha se preparar. Igual isso o mensageiro sempre fez. Tem aqueles que é notório, que não quer nada com nada, mas eu creio que todos que estão aqui estão aguardando a verdadeira redenção e estão por amor. Aqueles que não estão por amor, eu creio que já saíram, entende, irmão? Tem aqueles que é notório, que não quer nada com a verdade. Aí esses não merecem nem oração, que a palavra fala. Não é eu que estou falando, a palavra fala. Mas agora, os pequeninos, ainda mais os que estão chegando, tem que ter um certo cuidado, entende, irmão? Certo cuidado, certo zelo. E também com os de dentro. Mas devemos, eu queria que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios. Seis, 1. Porque, igual o mensageiro fala, muitas das vezes tem que voltar, né, irmão? Os rudimentos básicos. Muitas das vezes temos que voltar diariamente, irmão, diariamente. A palavra fala que Filadélfia tem pouca força, mas o que está conosco é maior do que o que está sendo compartilhado com esse mundo. Entende? Porque nós sabemos que é o espírito de Satanás que está sendo compartilhado nesse mundo. Mas nós temos o espírito de Ial. E Ial está o quê? Na luz inacessível, muito acima. Entende, irmão? E nós que temos o espírito de Ial, estão sendo fortalecidos a cada dia, munindo de força, tem que cuidar daqueles, entende? Se o irmão pode resolver, nós temos que ter sabedoria, irmão. Tem que ter sabedoria de já começar a julgar as coisas mínimas aqui embaixo. Se nós não saber julgar as coisas mínimas, como que vai poder e vai querer julgar as coisas? Oi, irmão Rede Cleide, pode falar. A paz de Alcha, irmão. É que não tá dando para escutar, eu já cortando aqui. Eu vou falar mais alto não tá então. dando para escutar. Tá bem? Tá cortando? Tá bem baixo. Não, mas é pouco. Você fala mais Eu vou estar falando mais alto. 1 Coríntios, capítulo 6. Agora ficou bom. Desculpa interromper. Agora está mostrando que está gravando um pouco presente. Mas aqui, não precisa não, continua.
Vamos estar lá? Vamos estar lendo lá, irmão? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Fala assim: quando alguém de vós tem rixa um com o outro, como ousa levá-lo aos injustos para ser julgado, e não aos santos? Então não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, sereis indigno de proferir julgamento de menor importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais, então, as coisas da vida cotidiana. Aqui, Paulo ele já está chamando que a atenção daquela era de Esmirna, porque muitos não estavam sabendo julgar as coisas da vida cotidiana, irmãos. Cotidiano. E nós temos que saber, ainda mais aqueles que fazem parte do grupo de obreiros. Tem que saber julgar, tem que levar as coisas a sério, entende? Porque aí consegue o que? O favor de algo. Agir com sinceridade, agir com amor na obra. Igual nós vemos aí, paz de Alchemy. Nós vemos papai nos, como se diz assim, nos despertou da questão de estar reunindo em festa, porque você vê que havia as festas, e logo no final o pai nos chama a atenção para esse lado, para estar fazendo, estar se reunindo, estar tirando um tempo, irmão, para estar o quê? Se santificando. Aquele que está se santificando, se santifique ainda mais. E esse é o momento. Nós vemos que o estudo a cada dia está sendo mais e mais profundo, irmãos. Quando o irmão trouxe a revelação, igual ele falou quarta-feira, aquilo não é do homem. Aquilo é direto de Iau. Iau usa o irmão. E foi da vontade de Iau que o povozinho se encontrasse no Brasil. Verdade. Foi da vontade de Iau. Você pega lá Davi, foi o quê? Foi se refugiar com Barzilai. Entende? Aí você pega essa revelação, a mensagem que está vindo cotidianamente. Isso não é do homem, isso é Iau querendo que alimentar a nossa fé. E quando nós reunimos, irmão, por isso que fala a igreja de Iau vivo, porque cada um leva consigo uma parte do espírito de Iau. E quando estamos juntos, formamos o que? O filho varão. E o filho varão está sendo disciplinado por Micaial, que é a trombeta de Iau. E nós vemos isso, a representação de José. Eu queria que os irmãos abrissem lá, irmão. Vamos estar abrindo lá. José, você vê que ele, aonde que ele ia, aonde que ele era colocado, irmão, ele era bem sucedido. Quando você pega Ezequiel 17, você vê que tanto o Antimachia, tanto Iau, Micaial, veio para a terra. Você vê que ele deixou o manto lá e veio com Micaial. Você vê que o Antimachia, Emanuel, também veio para a terra. E assim também Gabriel e aqueles que acompanhavam Micaial. E quando você pega aqui, irmão, quando você pega aqui, Gênesis 39, você pega e vê que antes
39. Antes de vir para essa terra, antes de nascer Micael nessa terra, houve o que? A guerra dos 6 dias, antes do comandante vir. Lembrando que a figueira, ela brotou em 1948, mas já estava havendo o quê? Já estava havendo guerra para tomar posse, entende? E está havendo guerra. A guerra não acabou. Diariamente nós estamos lutando. Diariamente. É contra a nossa carne, é contra esses que são usados diariamente. Igual alguns irmãos falam, nossa luta já começa aqui de baixo. Um treinamento. Entende? E quando você pega aqui, irmãos, em Gênesis 39:1 fala assim: José, portanto, foi levado ao Egito. Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou dos ismaelitas, que o levaram para lá. Orial assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu mestre, o egípcio. Como seu mestre, que via que Ial o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo o que empreendia, José encontrou graça aos seus olhos. Foi posto a serviço do mestre, que o instituiu seu mordomo e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. A partir do momento em que ele foi preposto à sua casa e ao que lhe pertencia, Ial abençoou a casa do egípcio. Em consideração a José, a bênção de Ial atingiu tudo o que ele possuía, em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era belo de porte e tinha um rosto belo. E aqui mostra o momento, né, irmão, que foi levado para o Egito e tudo prosperava, irmão. E você vê que o Egito era abençoado por conta de José. Até o momento em que José sai. Entende, irmão? Por quê? Você vê que é uma representação do fim dos tempos. Mesmo Micael lá dentro, ele, tudo era próximo. Até então, nós via que denominação era algo certo. E era. Até ele chegar a José. Até José sair, entende, irmão? E você vê que tudo ele era abençoado. Tudo ele era abençoado. Tudo, irmão. E ao o assistir em tudo. E quando você pega aqui, ó, 39:4, é, 39:2 fala assim: ora, Ial assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu mestre, o egípcio. Como seu mestre via que Ial assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo o que empreendia, José encontrou graça aos seus olhos, foi posto a serviço do mestre, que instituiu seu mordomo e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. E quando você vê aqui o eunuco, você vê que tal mãe, tal filhos, tal mãe, tal filhos. E quando você pega o catolicismo romano, irmã Diene, o que significa eunuco nos tempos atuais? Qual que é a representação? Exatamente, a palavra fala tal mãe, tal filho, tal mãe, tal filho, tudo pertence
falso profeta. Tudo pertence a ele. E você vê que tal mãe, tal filha. E José ficou por um tempo na casa desse egípcio. Aí quando você pega aqui no 39:7, fala assim: e aconteceu que depois desse fato a mulher de seu mestre lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo. Mas ele se recusou e disse: a mulher de seu mestre: estando eu aqui, meu mestre não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é nesta casa mais poderoso do que eu. Nada me interditou, senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Yahweh? Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir ao seu lado e se entregar a ela. Aí, continuando aqui no 11, fala assim: ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. E aqui, quando você vê isso, irmão, é uma representação tanto lá de cima, quando você pega aqueles querubim que estavam querendo se unir com os anjos, e você também remete aqui embaixo, quando ele entendeu que Sardes era semelhante, Sardes veste suja, era semelhante à mãe, por isso fala tal mãe, tal filho, e foge. E assim aconteceu lá em cima. Por quê? Porque os querubins estavam querendo se unir, e foi no momento em que ele veio para a terra, não aceitou aquela união, porque via que aquilo desagradava a Yahweh. E tudo se repete, semelhante aqui embaixo, quando vê que a mulher é o quê? A mulher é adúltera, pecadora, pecaminosa, larga ela, entende? Sai fora dela. E quando você pega aqui, irmão, mais abaixo, muitos já sabem que ele fugiu, e ela levantou o quê? Levantou um falso testemunho contra ele. E é o que acontece conosco, né, irmão? Levantando um falso testemunho. Levantando um falso testemunho. E quando você pega aqui no 39:20, fala assim: o mestre de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Onde estava o prisioneiro do rei. Quando você vai lá, irmão, vai lá em São Paulo, queria que os irmãos abrissem. Deixa eu ver aqui. Espera aí, irmãos. Quando você pega lá em Efésios 3:1. Vamos abrir lá. Efésios 3:1. Efésios 3:1. Porque nós vemos, irmão, que tudo pertence a Yahweh. Tudo está no controle de Yahweh. Tudo. E tudo foi dado a Yahweh. Papai Yahweh me caiava. E quando você pega aqui, em Efésios 3:1, fala assim, Paulo falando: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro do Mashiach, por amor de vós, os gentios. Aí você volta lá em Gênesis 39:20.
fala assim, ó. Gênesis 39. Viu que Paulo ele fala que é o prisioneiro do Machia, por amor de vós. E é o que hoje nós estamos passando, irmão. Nós estamos o quê? No deserto. Porque nós não quis ter contato com a mulher. E foi levado para onde que estavam os prisioneiros do Machá, onde? O deserto. É aonde que é o que? A prisão do Machia, os prisioneiros do rei. Os prisioneiros do rei. E Paulo fala, eu sou o prisioneiro do Machia, sou dominado pelo Machia, e isso é maravilhoso. E hoje nós estamos passando por isso. Nós estamos aqui, reunidos nesse deserto. Por isso que fala, a mulher foi levada ao deserto para alimentar por 1260 dias. 1260 dias. Aí quando você pega aqui, irmão, em Gênesis 39 fala assim, o mestre de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão, mas Ial assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe foram confiados, porque Ial o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Viu, irmão? Saiu da casa daquele egípcio e veio para o deserto. Saiu das filhas de Babilônia e veio ser o quê? Ser o comandante do Machia. A chave. Foi entregue a ele a chave. Foi confiado a ele o quê? Os prisioneiros. Os prisioneiros. Viu? Que foi confiado a ele os prisioneiros. E quando nós vemos isso tudo, irmão, é tão lindo, porque se cumprindo, porque tem muitos irmãos que não entendem, igual eu falo para os irmãos, é a fé cega, irmão. É a fé cega. A palavra fala lá em Lucas, se não é fiel no dinheiro que não te pertence, se não sabe administrar o dinheiro que não te pertence, quem vai te confiar algo maior? Lá fala o dinheiro que é inimigo. Mesmo estando no engano, irmão, sempre foi fiel. Sempre foi fiel. E Ial estava sempre o quê? Assistindo. E hoje ele está assistindo. E aqui fala, Gênesis 39. Viu o carcereiro-chefe? Quem tem a chave de Davi? Papai Ial. Ele tem a chave. E foi o que? Otorgado toda a autoridade. Foi otorgar toda a autoridade para José, para Micael. Quando você pega aqui, Gênesis 39, 22, fala assim, o carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe foram confiados, porque Ial o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. E quando você pega aqui, aqui embaixo, Gênesis 40,
Vamos ver aqui, ó. Quando você pega aqui em Gênesis 40, irmão, fala assim, ó. Aí fala assim: sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu mestre, o rei do Egito. Faraó irou-se contra seus dois eunucos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, e mandou detê-lo na casa do comandante dos guardas, viu? Do comandante dos guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhe José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Aí fala assim: ora, numa mesma noite, os dois copeiros e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com sua significação. De manhã, vindo encontrá-lo, José percebeu que estavam acabrulhados, e perguntou aos eunucos do faraó, que estavam com ele detido na casa de seu mestre: por que tendes hoje o rosto triste? E eles lhe responderam: tivemos um sonho, e não há ninguém para interpretá-lo. José lhe disse: é Iau quem dá a interpretação, mas contai. Porque você vê que esses dois eram o quê? Eles serviam o rei. E aqui você vê que José fala: conta a mim. E quando você vai lá em Apocalipse, Apocalipse 1. Fala assim: revelação de Yahshua o Machia. E Yahweh lhe concedeu para que mostrasse ao seu servo as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado. Viu? Em seu anjo enviado. Aí quando você pega lá, volta lá em Gênesis. Não consegui interpretação. Hã? E ele interpreta. Viu? O anjo que estava o quê? Interpretando. O anjo estava interpretando. E ele é o quê? Grato a Yahweh. Você vê que ele fala aqui, ó, Gênesis 48. Fala assim: eles lhe responderam: tivemos um sonho, e não há ninguém para interpretá-lo. José lhe diz: é Yahweh quem dá a interpretação. Porque, irmão, quando tanto os anjos quanto os querubins que serviam o rei, eles faziam, mas sem compreender. Sem compreender o porquê daquelas coisas. Entende? Muitas das vezes tinha interpretação, mas muitas das vezes não. Muitas das vezes não compreendia, fazia. Por isso que fala: aquele que faz só o que o mestre manda pode se considerar o quê? Um servo inútil. Tem que ir além. Tem que o quê? Como se diz a irmã Dinheiro, tem que criar toda a imagem, a história na mente. Entende? Fala com o irmão Rodrigo, né, irmã Jenny? Para compreender as coisas, para ficar fixado na mente. Tem que ir além. Tem que, como se diz assim, igual eu falo para os irmãos, eu sempre ouvi os estudos do irmão, e eu sempre
acreditei que era uma mensagem de Yahweh. E Yahweh, por isso que a palavra fala, aquele que busca de todo o coração vai entender o temor, vai entender o que o texto está falando, o que ele está querendo dizer. Entende? Vai querer, mas tem que buscar de todo o coração, com amor, irmão. Igual eu estou falando isso aqui, é para ser o quê? Um testemunho, para ajudar os irmãos. Jamais por favoritismo. Paulo ele também falava sempre, o que eu faço não é por favoritismo, porque a nossa alegria é ver os irmãos edificados na fé, no Evangelho eterno. Essa é a maior alegria, quando os irmãos estão reunidos. É verdade. Eu fiquei tão feliz quando o irmão falou em outubro, em ter outra, tá pensando em abril, o irmão foi lá e falou em outubro, irmão. E eu falo para os irmãos, tá indo tudo tranquilo, irmão. Tá indo melhor do que a de abril. Grato a Yahweh, Grato a Yahweh, grata a Yahweh, grata a Yahweh, grata a Yahweh. Entende, irmão? E quando você pega aqui, ó, 49, fala assim, o copeiro morre. Por que copeiro morre? Irmão, Rodrigo. É o maior. É o maior. Exatamente. Mor significa maior. Correto, irmão? É o principal. Aí quando você pega aqui copeiro mor, o irmão falou, certo? Fala assim, o copeiro mor narrou a José o sonho que tiveram. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira. E na videira 3 ramos deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. Aí fala assim, José lhe disse, eis o que isto significa. Os 3 ramos representam 3 dias. E quando você pega aqui, irmão, vamos pegar aqui no 10, 40, 10, fala assim, e na videira 3 ramos deram brotos e floresceram. Aí quando você vai lá em Ezequiel, vamos pegar lá em Ezequiel. Ezequiel 17:6. E aqui fala que ele colhia da videira e espremia direto no copo do rei. Aí fala assim, Ezequiel 17:6, fala assim, ela brotou e transformou em videira luxuriante, embora de estatura modesta. Modesta é o quê? Que não queria aparecer. Entende? Não queria aparecer. Aí fala assim, com a sua copa voltada para a águia. Viu? Com sua copa voltada para a águia. Enquanto as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se assim uma vinha, produziu sarmento e lançou renovo. Ao lado desta existiu outra grande águia, também de grandes asas, de plumagem abundante. Prontamente a videira estendeu para ela as raízes, voltou para ela a copa, desde o canteiro em que estava plantada, a fim de que esta regasse. Viu que fala de 2 águias. A primeira águia aqui é quem? Irmão Márcio.
Está falando de qual águia? Essa primeira águia aqui é quem? Irmão Carlinho. Essa primeira águia citada aqui em Gênesis 17, 6. Ezequiel. Eu falei o quê? Gênesis. Ezequiel. Ezequiel 17, 6. Fala assim: ela brotou e transformou-se em videira luxuriante, embora de estatura modesta. E desde quando? Desde quando, né, irmão? Que você vê que esse que serve, inimigo é modesto. Nunca. Você vê aqui de estatura modesta. Não quer aparecer. Quer que só Ial seja adorado. E quando você pega aqui, ó. Não, é porque você perguntou para ele a água, eu acho que ele respondeu. Ah, é. Pega aqui, irmão Carlinhos. Perdão, eu tô meio. Porque você tá... Ezequiel 17, 6 fala assim: ela brotou e transformou-se em videira luxuriante, embora de estatura modesta, com sua copa voltada para a águia. Quem que é essa águia? Para mim é... Mical? Não. Micaial, irmão, deixa eu te falar com você. Micaial é um anjo. Ele não é uma águia, porque a águia está remetendo o quê? Um querubim. Porque o querubim tem 4 faces e uma das faces é a águia. Qual que é essa águia aqui, irmão André? Essa primeira águia. É Gabriel. Exato. Essa primeira águia está remetendo a Gabriel. E quando você pega aqui, irmão, no 7, fala assim: ao lado desta existiu outra grande águia, também de grandes asas e de plumagem abundante. Prontamente a videira estendeu para ela as raízes, voltou para ela a copa, desde o canteiro em que estava plantada, a fim de que esta regasse. Por quê? Essa videira estava esperando os dois o quê? Servi-lo. Os dois serviram. Tremendo. Os dois serviram. Por isso que fala aqui, a fim de que essa regasse. Porque Emanuel, ele vai além. Ele vai além, mas para o lado do mal. Ele vai além para o lado do mal e faz aquilo que não é mandado, aquilo que não é do agrado de Yahweh. Ambos era para servir o rei. Viu que um fala, já cito o quê? Videira, luxuriante. E essa águia estava debaixo. E servia o rei. E servia o rei. Aí quando você volta lá em Gênesis, Gênesis 40, 49. Gênesis 49 fala assim: o copeiro mor narrou a José o sonho que tiveram. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos, deram brotos, floresceram, e as uvas amadureceram. E em cacho eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. Quem que é a taça? Micaial. Você perguntou lá. Quem que é a taça, irmão? É porque não é valendo aí. Aí quando você vê, levantaremos o quê? O cálice da nossa salvação. Tremendo. Entende? Tremendo. Levantaremos o cálice da nossa salvação. Aí fala que José lhe disse: eis o que isto significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocará a taça do faraó em sua mão, como outrora tinha o costume de fazer, quando era seu copeiro. Tremendo.
Aí 40:14 fala assim, José, ele fala, lembre-te de mim quando te suceder o bem e ser bondoso para falares bem de mim ao faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. Com efeito, fui arrebatado da terra dos hebreus e aqui mesmo nada fiz para que me pudesse prender. Viu? O último Adão não teve nenhum pecado. Nenhum pecado, não fez nada. E quando fala que fale bem, lembre-te de mim, fale bem, é o que? Santo, santo, santo. É o Cordeiro. Tremendo. E aqui fala, lembre-te de mim quando sucedeu bem e ser bondoso, para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. E nós vemos lá em Daniel, né, irmão? O grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Ninguém venha ao meu auxílio, a não ser Micael, o grande príncipe. E quando você pega aqui, irmão, no Gênesis 40:16, fala assim, o padeiro Mor, logo depois da nossa partida, viu que era uma interpretação favorável, porque nós partiu. Aí ele, agora eu quero compreender também, ué. E disse a José, eu também tive um sonho. Eu também senti de se levantar 3 evangelhos. Interpreta para mim. E o rei tá... E nós vemos, irmão, que aquele que recebeu o manto, o nome, as vestes, a missão está nessa terra. Grata a Yahshua, grata a Yahshua. Ele está nessa terra. E quando ele pega e olha e vê que está se alimentando de fermento, ai, ai, ai. Quando ele lê Mateus, Marcos e João e vê que se alimentou por tanto tempo, irmão. Verdade. Aí vamos ver o que acontece com esse, o padeiro Mor. Gênesis 40:16. O padeiro Mor viu que era uma interpretação favorável, porque partimos. E disse a José, eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que o faraó come. Qual que é o evangelho mais proclamado pelas denominações? Mateus. E lá tem de tudo. Tanto que fala até o que? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E aqui, irmão, quando você continua... E nas denominações falava assim, a doçura do Espírito Santo. A doçura do Espírito... irmão? Aí, fala aí de novo, irmão. As denominações falavam assim, a doçura do Espírito Santo. É? E o que acontece, falava, irmão? Esses, cuidava da videira, espremia, fazia conforme a vontade do rei. Mas mesmo assim falhou. O único que não falhou foi José. Você vê o que fala. O único que esteve na prisão, até mesmo lá, que não desagradou, foi só José. Todos falharam. Mas o copeiro, ele fazia o que tinha que fazer. Enquanto esse, ele ainda procura o quê? Aparecer, né? Ele fala assim, na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que o faraó come. Mas as aves os comia na cesta, sobre a minha cabeça. Viu? Direcionando, ele querendo ser
o cabeça e querendo alimentar o que? Todas as águias. Porque quando fala que a cesta está na cabeça é porque ele estava o quê? Se posicionando como o cabeça da igreja. E todos se alimentavam. Inclusive as águias. E quando você pega aqui, irmão, fala assim, na cesta mais alta, Gênesis 40, 17, na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que o faraó come, mas as aves o comia na cesta, sobre a minha cabeça. José respondeu assim, eis o que isto significa. As 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda o faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á, e as aves comerão a carne acima de ti. Aí você vai lá em Apocalipse 19. Tremenda. E fala, só mais 3 dias. Aí fala assim, mais 3 dias ainda o faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á as aves. Isso, Apocalipse 19, 17. 19, 17. Fala assim, vi depois um anjo que de pé no sol, tomando posse, novamente do que é dele. Isso. Nome, as vestes, o manto, a missão e o reino. E fala assim, gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu, vinde, reúne-vos para o grande banquete de Al, para comer carne de reis, carnes de capitães, carnes de poderosos, carne de cavalos, cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzia os que haviam recebido a marca da besta, adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com suas carnes. Direto. Viu? Mostrando o que? Porque ambos serviam o rei. Ambos serviam o rei. Mas esse o que? Levou o fermento, fez o rei se alimentar de fermento, irmão. Porque Mateus, Marcos e João foi inspirado pelo Espírito de Emanuel. Por isso que quando você pega Mateus, já fala, e receberá o nome Emanuel. Entende? E você não vê o nome, irmão. Você pode estar lendo, não fala sobre o nome Gabriel, não fala. O anjo Gabriel apareceu, não fala em Mateus. Fala em Lucas, mas Mateus não. Aí quando você pega isso, é o que? É dar de comer, fermento, o rei está aqui e comeu. E no momento que ele subir, o anti-Machia vai ter o período dele. Emanuel, a águia que era para regar, que era para servir o rei, vai ser o que? Ser morta. Enquanto o copeiro, ele foi o que? Estabelecido para ajudar, para ser servo. Eu queria só mostrar uns irmãos aqui. Quando você pega aqui, irmão, algo. Gênesis 40. Gênesis 40, 13. Fala assim, ó.
mais 3 dias, e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego, colocará a taça do faraó em sua mão, como outrora tinha o costume de fazer, quando era o seu copeiro. Viu? Aí vamos pegar aqui no 11. 40:11, fala assim: eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremiu na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. A taça na mão do faraó. Aí, irmão, aonde que nós vemos, o que nós entendemos isso? É aquele momento de Micael entra para dentro de Yahshua. Tremendo. Quando você vê esse aqui levando a taça e ele entrando para dentro do sétimo. Exatamente. Agora você vem aqui, ó. Quer ver, ó? Pega aqui, ó. Pega aqui em 41:8. Aí já é o sonho de Faraó. Porque Faraó também sonhou. E aqui está representando quem? Papai e Yahshua. E quando você pega aqui, irmão, deixa ele aberto. Pega aqui em Apocalipse. Apocalipse 1. Viu? Apocalipse 1:1. Apocalipse 1:1. Fala assim: revelação de Yahshua, o Mashiach. E Yahweh lhe concedeu para que mostrasse ao seu servo as coisas que devem acontecer. Muito em breve, ele manifestou com sinais por meio de seu anjo. Porque o sexto também compreendendo o sonho do sétimo, desvendando o segredo daquela revelação do Espírito. Entende, irmão? É o momento em que o sexto, ele o quê? Ele compreende as revelações. Ele compreende as revelações. E quando você pega aqui, ó, Gênesis 41:8, fala assim, ó: de manhã, com o espírito conturbado, o faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito e lhe contou o sonho que tiveram. Mas ninguém podia explicá-lo ao faraó. Então, copeiro mor dirigiu a palavra ao faraó e disse: devo confessar hoje as minhas faltas. O faraó se irritará contra seu servo, e os mandaram prender na casa do comandante dos guardas. A mim e ao padeiro Mor tivemos um sonho, e ele e eu na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Coloquei como quê? Como comandante dos povos. Nós lhe contamos nosso sonho, e ele nos interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um, exatamente como ele nos explicaram. Assim aconteceu. Eu fui restituído em meu emprego, e o outro foi enforcado. Então, o faraó mandou chamar José depressa, e ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer de ti que quando ouve um sonho pode interpretá-lo. José respondeu a faraó: quem sou eu? É Yahweh quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então faraó falou assim a José: em meu sonho parecia-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas, de bela aparência, que estavam nos juncos. Aí é que é o sonho, que também tem um segredo. Mas, para não prolongar, irmão, aí, vamos lá só no momento
em que ele volta. Gênesis 41, 37. Gênesis 41, 37. Viu? O mordomo, aquele que era copeiro, leva a taça, porque a taça é Micaial. E ele contém o quê? Contém o vinho novo. Ele contém o vinho novo. E é ele que serve o rei. E quando você pega aqui Gênesis 41, 37, fala assim: o conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. E o faraó disse aos seus oficiais: encontraremos um homem como este. E quem esteja o espírito de Yahvé? Então Faraó disse a José: visto que Yahvé te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te procederei. O Faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e colocou na mão de José, e o revestiu com veste de linho fino, e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Aí nós vemos, né, irmão, que o ancião recebeu toda a autoridade, mas ele faz questão de ir no Palácio de Marfim e ir lá o quê? Vamos, Salmo 45. Ele faz questão. Toda a autoridade foi dada a ele, irmão. Mas ele faz questão de se lembrar do nome perpetuamente, porque ele compreende que ele chegou até aquele lugar grato a Yahvé, grato a Yahvé. E quando você pega aqui Salmo 45, 18, fala assim, 45, 18, Salmo 45, 18, fala assim: comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente, porque ele sabia que o nome de Papai Yahvé tinha que ser lembrado, mesmo que o ancião recebeu toda a autoridade. Ele falou: papai, eu quero que o teu nome seja lembrado. E toma posse do nome. Toma posse do nome que representa o sol da justiça. Gratidão, irmão. Esse aqui. Gratidão, papai.